Mais uma vez eu estou muito feliz e agradeço a Jesus por essa oportunidade de poder estar aqui, de poder falar sobre Ele e adorar junto com vocês. Você veio com o seu coração aberto? Porque uma coisa muito legal é que nós dizemos sempre que nós vamos ao culto. E nós sempre falamos o que o Senhor vai fazer, o que o Senhor vai falar. Mas o culto é para cultuarmos. Então, na verdade, antes de nós chegarmos à igreja, nós já temos que saber o que é que nós vamos entregar ao nosso Deus. Porque Ele merece receber a nossa adoração. Então, nessa manhã eu pergunto para você, e também me pergunto, o que é que nós viemos entregar para o nosso Deus? Qual é o nosso culto? O que nós viemos entregar para o Senhor nessa manhã, que está dentro do nosso coração? O culto é isso, o culto é adorar ao nosso Deus, é entregar para Ele a nossa adoração. Ele faz porque Ele é bom, Ele se manifesta porque Ele é bom, mas o culto somos nós que entregamos. E eu sei que hoje você entrou aqui para adorar Ele em espírito e em verdade, e é por isso que você está aqui. Mas antes disso, eu queria que você fechasse seus olhos por mais alguns momentos e dissesse algo de especial para Jesus. Algo que talvez você nunca disse. Talvez agradecer por algo, pela sua família, porque motivos para agradecer nós temos. E nós precisamos agradecer. Diga algo para Ele. Diga algo para o Senhor. Fala: Senhor, eu te agradeço pela minha casa. Eu te agradeço pela minha vida. Eu te agradeço pela minha saúde. Eu te agradeço pelo privilégio que é poder desfrutar dessa presença. Você pode dizer algo especial para Ele? Esse é o seu culto, esse é o seu momento com Ele. Diga para Ele aquilo que você enxerga nele. Diga para Ele o que é que você veio fazer hoje aqui. Diga para Ele o quanto você é grato e o quanto Ele é desejado. Porque se não é pelo Senhor, não tem propósito. Tudo é por Ele, tudo é por causa dEle. Em nome de Jesus, Pai, nós te amamos. E nós viemos aqui porque nós te amamos. E nós não queremos sair daqui, Senhor, da mesma forma que nós entramos. Então eu te peço, Espírito Santo, que hoje haja cura neste lugar. No momento em que eu estava ministrando, o Senhor me mostrou uma renovação. Um avivamento sendo derramado sobre este lugar. São tempos difíceis, eu sei, mas nós não podemos parar. Por mais que a gente esteja machucado, por mais que a gente esteja triste, abatido, mas a palavra do Senhor diz que mesmo que a gente se sinta abatido, nós nunca estamos derrotados, porque nós servimos a um Deus maravilhoso, um Deus que nos sustenta, um Deus que nos levanta, e é isso que o Senhor está fazendo essa manhã, está te levantando, está te posicionando de novo no lugar que você saiu. O Senhor está te restaurando, o Senhor está te transformando, e mesmo sem forças, Jesus está dizendo para você: eu estou te dando forças. E aquilo que você não vê, eu estou fazendo. E aquilo que você não vê saída, eu sou a própria saída. O Senhor é contigo, querido, mas você precisa reagir. Você precisa se levantar, você precisa se posicionar. Há um avivamento do Senhor sendo derramado sobre essa igreja hoje. E eu vi um espírito de tristeza saindo por aquela porta. E há um derramamento do Espírito Santo sobre a sua vida. Mesmo que você esteja passando por um luto, mesmo que você esteja passando por uma dificuldade, eu não sei o que você está passando, mas o nosso Deus é um Deus que torna o luto em festa, a vergonha em glória, porque Ele pode todas as coisas. Então receba do avivamento do Senhor sobre a sua vida neste momento, em nome de Jesus. Aleluia. Eu estava conversando com Jesus essa semana. E toda vez que eu tenho que falar sobre Ele, além de ministrar o louvor, me dá um gelo na barriga. Porque é algo diferente do que eu faço. Mas eu amo falar sobre Jesus.
E é isso que eu vim fazer aqui essa manhã. Apesar de não estar falando da pessoa de Jesus, eu estou falando sobre algo que Jesus fez. Porque a Bíblia é isso. É Jesus de Gênesis a Apocalipse. Não tem como fugir disso. E o Senhor falou comigo sobre uma pessoa muito especial, que ele está no livro de Juízes. O nome desse homem é Gideão. Eu não sei se muitos conhecem. Você deve conhecer, porque muitas palavras já foram ministradas a respeito dele. Mas algo nele me chamou muita atenção. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Juízes 6, no versículo 12. Juízes 6, versículo 12. Diz assim: Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, respondeu Gideão, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Gideão estava enfrentando um momento muito difícil com o seu povo. Israel já tinha sido liberto do Egito, isso está em Êxodo, nós já estamos em Juízes, já fazia um tempo que isso havia acontecido. E o povo de Israel, eles tinham um problema que nós temos, que a humanidade tem. Eles ficavam na posição e saíam da posição. Isso acontecia sempre. O Senhor tinha uma promessa ao povo de Israel. Quando falou com Abraão, que ia ali dar para ele uma nação. E então Abraão começou a se movimentar com isso e foi seguindo tudo aquilo que Deus falava para ele. Nós conhecemos a história de Abraão. E depois vem Isaac, depois vem Jacó. E aí vem José e o povo vai para o Egito e ganha aquela terra, assim como Deus havia prometido para Abraão. Mas o tempo passa e de José até Moisés temos 400 anos. E o povo se esquece de Deus e perde a força. E então se tornam o quê? Escravos de Faraó. E nós sabemos que Deus levanta então Moisés, liberta o povo de Israel e eles entram na terra. Através de Josué, e eles entram na terra prometida. Mas o que acontece com o povo de Israel? Eles de novo se sujeitam à adoração de outros deuses, envolvimento com outros povos. E de novo eles se tornam perseguidos. E de novo, eles são judiados. E o povo que tinha a autoridade de Deus sobre ele, de novo perde essa autoridade. E isso acontece com a gente. Muitas vezes nós confiamos algo, Deus confia, na verdade, algo na nossa vida. Nós estamos na posição, Jesus fala, olha, fica aqui, faz desse jeito. E o que nós fazemos? Saímos da posição e tudo fica bagunçado. E depois a gente faz como Gideão. Nós nos perguntamos, mas não é o Senhor que tem promessa na minha vida? Por que eu estou passando por isso? Por que isso está acontecendo? Mas porque nós saímos da posição. Porque também não é fácil ficar na posição. Mas hoje o Senhor está dizendo para nós, fiquem na posição. Porque haverá um derramamento de unção renovada sobre a vida de cada um de vocês. E isso tudo acontece, o povo de Israel de novo,
passa por uma dificuldade gigantesca. Isso vai acontecendo até Jesus. Porque nós vemos ali o povo de Israel sobre o domínio romano quando Jesus está andando aqui na terra. Então sempre um povo que tinha uma unção diferenciada, um povo que tinha uma unção, uma autoridade que o próprio Deus estabeleceu, eles perdiam isso para o meio do caminho. Porque achavam difícil demais seguir aquilo que Deus estava dizendo. E isso estava acontecendo. O povo de Israel já tinha 7 anos que estava nas mãos dos midianitas. Um povo inimigo, um povo numeroso. E a Bíblia fala um pouquinho antes, quando começa esse capítulo, que o povo de Israel colhia, o povo de Midian vinha e levava tudo embora. Eles estavam passando fome, eles estavam passando muita dificuldade. E Gideão estava escondido num lugar, malhando trigo para que os midianitas não vissem. Ele estava num lugar que não era de costume fazer isso. E de repente Deus manda um anjo, que eu creio que é Jesus, porque é o anjo do Senhor. E Gideão está ali trabalhando, escondido, com medo, e de repente o anjo fala com ele. Gideão, poderoso guerreiro. Isso chamou muita atenção quando eu li, porque Jesus ele já nos enxerga como Ele quer. É a gente que não vê pronto aquilo que Ele tem para nós. Quando o Senhor te chamou para alguma coisa, Ele já enxergou pronto, porque o nosso Deus é assim. E quando Deus olha para Gideão, Ele não vê o que Gideão responde, porque Deus ele fala, Gideão, poderoso guerreiro. Gideão responde, Senhor, se está conosco, por que aconteceu tudo isso? Como que eu posso libertar Israel? Eu sou o menos importante, eu sou o menor da minha família. Nós vemos a gente assim, mas Deus te enxerga forte. E é por isso que você não pode parar. Quando Deus fala com Gideão, Deus já vê quem ele vai ser aqui no capítulo 7. E é isso que Deus faz na nossa vida. Já aconteceu de você estar passando por um momento muito difícil e o Senhor vir falar, estou liberando algo para a sua vida? E você olha e fala, mas liberando como? Eu não estou vendo saída, Jesus, eu não sei que libertação que é essa, mas porque o Senhor já vê aquilo que a gente não vê, porque os olhos do Senhor são diferentes, os planos de Deus são planos de paz, e nós não conseguimos ver um bom futuro, mas o Senhor é o Deus do tempo, o Senhor é o Deus do milagre, o Senhor é o Deus da resposta, o Senhor é o Deus de todas as coisas, e é por isso que Ele te fala, faz promessas, te confirma milagres, faz coisas no nosso meio, porque Ele vê aquilo que a gente não vê. E nós, como servos, como amigos de Deus, precisamos tomar posse quando o Senhor falar algo para a nossa vida. Por isso que a cada culto nós precisamos desfrutar dessa presença, porque é o nosso Deus que está falando. E é muito interessante que Gideão responde, eu não consigo libertar Israel, porque eu não sou importante, eu sou o menor da minha família. E sabe o que o Senhor responde para ele? Eu estarei com você. E você derrotará todos os midianitas, como se fossem um homem só. E Gideão, eu imagino que ele falou, então tá bom. Só que ele ficou com muito medo, ele fez várias provas com Deus, mas ele tomou posse daquela palavra que havia sido liberada sobre a vida dele. Deus, ele nos dá a certeza quando faz uma promessa sobre a nossa vida. Eu tenho uma promessa sobre a minha vida. E quando Jesus falou comigo, ele não falou, pode ser que você faça isso, pode ser que você seja isso. Não, o Senhor quando falou comigo, Ele afirmou que eu seria. Sou eu que coloco a dúvida no coração. Sou eu que deixo os planos de Deus balançarem na minha vida. A palavra do Senhor diz que a fé, ela move o coração de Deus. E muitas vezes nós não chegamos aonde nós temos que chegar porque nós não temos fé suficiente para isso. Porque a fé move, a fé faz acontecer.
E é por isso que a nossa fé precisa ser restaurada dia após dia, porque senão a gente não vai mesmo chegar. Porque a nossa carne nos faz ver o contrário daquilo que Deus falou para nós. Quando Deus chama Gideão, Ele dá a certeza: você derrotará o seu inimigo. Deus não falou: pode ser, Gideão, que talvez eu me manifeste e você derrote os seus inimigos. Não. Deus deu a certeza. E entenda que na sua vida, na minha vida, é a mesma coisa. O Senhor hoje está te dando a certeza de que está com você. E Ele está afirmando isso no nosso coração e está dizendo: não tenha dúvida mais disso. Se eu disse que estou com você, é porque eu estou com você. Mas existe a parte que eu entendo de Gideão, o medo de Gideão. A Bíblia diz que o exército inimigo era muito numeroso, muito grande. A Bíblia diz que os camelos do povo inimigo eram mais numerosos como os grãos de areia da praia. Era muita gente contra Israel. E eu imagino que Gideão fala: amém, eu tenho essa promessa na minha vida, eu acredito. E aí vem: mas como que eu vou conseguir isso? Como que eu vou chegar lá? Como que eu vou enfrentar esse exército? Como que... E é aí que entra o direcionamento de Deus. O Senhor vem primeiro e nos fala a promessa. O Senhor vem e fala: olha, você vai conquistar isso, ou você será isso, ou eu vou te abençoar assim, eu estou com você. E aí a gente toma posse dessa palavra em primeiro momento a gente não entende, a gente rejeita, mas depois a gente toma posse dessa palavra. Mas daí vem o questionamento, a dúvida: como eu vou chegar nisso? Como eu vou fazer isso? E é aí que nós temos que nos apegar ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo nos dá o direcionamento. E Gideão fez isso. Gideão começou a perceber quais eram as estratégias, porque ele sabia que com o exército que ele tinha, ele não ia conseguir. E ele convocou um monte de gente. Gideão convocou muitos soldados, todos que ele pôde. Ele chamou muita gente. Mas ainda assim o exército inimigo era muito maior. Muito maior. E eu imagino que Gideão ali, reuniu 32 mil homens e ele falou: tem bastante gente, mas o exército é muito maior. E aí Deus vem e faz um negócio totalmente ao contrário do que ele estava pensando. Gideão reúne todos os homens, então ele começa a se mover para ir contra o povo inimigo. E ele convoca um monte de gente. E Deus falou com Gideão. Eu imagino que Gideão chamou todo mundo e falou: tá pronto o exército aqui. É menos do que eu imaginei, mas tá pronto. E aí Deus fala: Gideão, falta uma coisa. E Deus diz para Gideão: faz um teste com os homens que foram recrutados. Diga: aqueles que estão com medo podem ir embora. Aí Gideão, imagino, né? Tipo, nossa, todo mundo tá com medo. Mas mesmo assim ele disse: os que estão com medo, pode voltar para suas tendas, podem ir embora. E a Bíblia fala que ficaram com Gideão 10 mil homens apenas. Tinha muita gente. E Deus diz para ele: faça um teste com eles. Porque os que voltarem para casa não estão preparados para a guerra. E Gideão obedece. E só ficam 10 mil homens com ele. Ele já tinha pouco. Agora ficou menos ainda. Imagina o coração desse homem. Como que eu vou vencer esse exército? Como que eu vou conseguir derrotar? E muitas vezes nós não entendemos quando Deus começa a limpar algumas coisas da nossa vida. Mas é porque Deus, Ele tira o excesso. Porque Ele basta.
E o tempo, a limpeza de Deus, ela renova a nossa fé. Mas às vezes a gente fica em dúvida disso. O Senhor começa a limpar algumas coisas, nos tira de um lugar, coloca em outro, nos movimenta para alguma coisa e a gente começa a se perguntar o porquê de tudo isso e não aceita a primeiro momento. Nós falamos, não, Deus, eu não quero essa mudança, eu não quero esse movimento, está me assustando. E Deus está dizendo ao nosso coração, você não sabe de nada, você não sabe o que eu estou fazendo, eu estou limpando porque eu só vou deixar aquilo que é para ser mesmo. Eu só vou deixar as pessoas que realmente vão lutar com você. Por isso muita gente sai da nossa vida. Não é porque elas não são boas, mas porque não é aquela guerra que ela tem que lutar com você. Então entenda que às vezes o Senhor vai sim limpar pessoas da sua vida. E a primeiro momento você não vai entender. Mas saiba que é Deus que está fazendo isso. Porque tudo aquilo que é demais pesa. E tem gente que não está pronto para lutar com você. E Gideão faz isso. Ele obedece o Senhor e fica com ele só 10.000 homens. Mas não parou por aí. O Senhor deu a segunda ordem para ele. O que foi muito pior aos olhos humanos. Deus disse para Gideão: ainda é gente demais. Eu ia entrar em desespero, gente. Eu ia falar, Deus, tá bom, luta, pega outra pessoa. Porque eu sou meio preocupada na minha vida. Eu fico meio tipo, nossa. Eu ia ficar desesperada. Eu ia falar, Deus, como assim? Gente demais, já foi embora tudo que eu tinha. E Deus fala com ele, você vai ter que fazer outro teste com esses homens aí que sobrou. Vá até um lago, um rio. E eles vão beber água. Fala para eles beberem água. Aqueles que se ajoelharem para beber a água, você manda voltar. Mas aqueles que pegarem a água com a mão e lamberem a água, você deixa esses homens. Aí Gideão faz isso. Eles vão até o rio e os soldados começam a ajoelhar e tomarem a água. E eu penso, Gideão, esse não vai, meu Deus. Mas teve aqueles que fizeram o que o Senhor tinha dito. Que pegaram a água e tomavam a água. A Bíblia até fala, tomavam água como cachorros, né? Que é, tipo, não ajoelharam para tomar água. Eles pegaram assim e tomaram. E sabe quantos homens fizeram? 300 homens. Todo o restante do exército se ajoelhou para tomar água. Ou seja, Gideão tinha pouco. Aí depois ficou com menos ainda, e agora está com menos ainda. Só sobrou 300 homens. Lembra do exército inimigo? Eles eram... Não dava para contar quanta gente tinha no exército inimigo. E Gideão com 300 homens apenas. 300 homens apenas. Aos olhos humanos, Gideão não tinha nenhuma chance. Nenhuma chance. Aqui na Bíblia fala que os midianitas e os amalequitas e todos os outros povos que vinham do leste haviam se instalado no vale. Eram numerosos como nuvens de gafanhotos. Assim como não se pode contar a areia da praia, também não podia contar os seus camelos. Era muita gente contra Israel. E Gideão com 300 homens. Mas Gideão creu. Ele acreditou que se Deus estava falando que ia fazer, é porque ia fazer. E o que aconteceu foi que Deus deu uma estratégia para Gideão. No capítulo 7, no versículo 16, está escrito: dividiu os 300 homens em 3 companhias e pôs nas mãos de todos eles trombetas e jarros vazios com tochas dentro. E ele lhes disse, Gideão disse: observem-me, façam o que eu fizer. Quando eu chegar à extremidade do acampamento, façam o que eu fizer.
Quando eu e todos os que estiverem comigo tocarmos as nossas trombetas ao redor do acampamento, toquem as suas e gritem, pelo Senhor e por Gideão. Gideão e os 100 homens que o acompanhavam chegaram aos postos avançados do acampamento pouco depois da meia-noite, assim que foram trocadas as sentinelas. E então tocaram as suas trombetas e quebraram os jarros que tinham nas mãos. As 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os jarros, empunhando as tochas com a mão esquerda e as trombetas com a mão direita. Gritaram, a espada, pelo Senhor e por Gideão. Cada homem mantinha a sua posição em torno do acampamento. E todos os midianitas fugiam, correndo e gritando. Quando as 300 trombetas soaram, o Senhor fez que em todo o acampamento os homens se voltassem um contra os outros, com as suas espadas. Gideão venceu, a primeiro momento, todo o exército midianita, apenas com a estratégia de Deus. Eu não sei se você entendeu. Gideão, com os 300 homens que Deus tinha recrutado, ele pega e fala, vamos dividir então 100, 100 e 100. E ele entregou para esses homens jarros, e ele entregou tochas, e entregou espada, entregou um monte de coisa. Entregou trombeta. E Deus deu uma estratégia para Gideão. Quando estava de noite, os midianitas estavam acampados, o exército inimigo estava tudo acampado. Gideão se separou em volta do acampamento, 100, 100 e 100. E ele combinou com os caras que era para eles tocarem as trombetas ao mesmo tempo e jogarem os jarros no chão ao mesmo tempo. E gritarem pelo Senhor e por Gideão. Estava tudo escuro, os midianitas não estavam vendo nada. E Gideão faz isso. Quando no sinal de Gideão, eles começam a gritar juntos, pelo Senhor e por Gideão, pelo Senhor e por Gideão. E eles acendem as tochas e quebram os jarros e tocam as trombetas. E o barulho foi muito grande. E os midianitas pensou que fosse um exército mais numerosos do que eles. E eles começaram a se matar entre eles mesmos. E acabou o exército inimigo. E outros fugiram. Enfim, acabou tudo. E Gideão só tinha 300 homens. 300 homens. O exército era mais numeroso que a areia da praia. E Gideão venceu com 300 homens. 300 homens. E ele não precisou nem entrar no acampamento. Ele ficou do lado de fora. Ele só fez o que Deus havia mandado ele fazer. E há uma palavra de Deus sobre a sua vida neste momento. Só faça aquilo que Deus mandou você fazer. Independente do número do exército. Independente da sua dificuldade. Seja ela gigantesca, seja ela um pouco menor. O Senhor está com você. E se Ele está com você, você não precisa de mais nada. O exército era numeroso, era muito grande. E Gideão só tinha 300 homens. Irmãos, eles não precisaram tirar a espada. Eles não precisaram entrar no acampamento. Eles só fizeram aquilo que Deus havia ordenado que eles fizessem. Eles tocaram a trombeta. Eles fizeram barulho com os vasos que Gideão tinha entregado para eles. Despedaçaram, tocaram as trombetas e gritaram bem alto. E o exército achou que eles fossem mais numerosos. Porque quem está com Deus tem tudo. Quem está com Deus está com tudo. Imagina se Gideão não presta atenção. Imagina se Gideão vai até o meio da promessa. Recruta os homens, fica com 300 homens e fala, não foi o Senhor que escolheu os 300 homens? Vamos entrar no acampamento, vamos lá. Ele não ia acabar com eles. Deus deu outra estratégia. Só que muitas vezes Deus enxerga de um jeito simples, porque se Gideão já soubesse o que teria que fazer, seria simples. Mas nós complicamos a nossa promessa. Nós queremos fazer do jeito mais difícil.
Por isso que eu estou dizendo para você, e essa palavra falou muito comigo, espere o tempo de Deus, porque no tempo de Deus as coisas são perfeitas. O Senhor não dá uma promessa para você se matar, pra você ficar louco. Não é assim que Deus faz. O Senhor nos dá uma promessa de vida abundante, o Senhor nos dá uma promessa, enfim, eu não sei qual é a sua. O Senhor nos diz algo para que a gente viva isso, para que a gente desfrute disso. Não que terá momentos bons apenas, não é isso. Terá momentos difíceis também, porque a vida é assim. Mas o que eu estou dizendo é que muitas vezes a promessa ela vira maldição na nossa vida. Nós começamos a ficar tão obcecados por aquilo que nós queremos fazer, por aquilo que nós queremos alcançar, e nós não vivemos. Nós não entendemos a estratégia de Deus e nós voltamos para trás todas as vezes que nós tentamos agir sozinhos, porque isso aconteceu muitas vezes com o povo de Israel. Quando Moisés sai do Egito com o povo de Israel, o povo sente falta do Egito, mas eles eram escravos lá, mas a nossa carne é assim. O tempo nós não respeitamos, as promessas nós queremos dar uma ajuda para Deus, nós sempre queremos fazer do nosso jeito, porque nós somos muito visuais, nós somos muito terrenos, mas o seu espírito é eterno. Então existe uma eternidade dentro de você. E nós precisamos nos movimentar para enxergar como o nosso Deus enxerga. Por mais difícil que seja, nós precisamos entender quais são as direções de Deus para a nossa vida. Uma coisa que me chama muita atenção é que quando Deus Ele cria a terra e tudo nela, em Gênesis, quando Deus disse, haja luz e houve luz, e vai, e faz o mar, e fez tudo. A última coisa que Deus criou foi os seres humanos. E eu estava conversando com Jesus sobre isso, eu falei, Pai, a última criação, nós. Depois que estava tudo pronto, o Senhor disse, agora eu vou fazer o ser humano. E Ele disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E se Deus quisesse fazer Adão antes do haja luz, Ele poderia ter feito. Mas Deus preparou o ambiente para colocar Adão, para colocar Eva. Deus não vai dar coisa para a gente pela metade, sem terminar, tudo errado. Não, nosso Deus é perfeito. Nós pegamos as coisas pela metade porque nós não esperamos o tempo de Deus. Mas o que Deus tem para você é bom, é perfeito e agradável, porque assim é a vontade dele sobre a nossa vida. O Senhor poderia muito bem ter colocado Adão ali no momento que estava criando o oceano. Já tinha luz. Adão fica ali esperando. Não. Ele criou tudo. Tudo. Todas as árvores. A luz. A natureza. Tudo. Deus fez tudo. E aí sim colocou o homem. Quando a gente é guiado pelo Espírito Santo, nós vivemos o melhor daquilo que Deus tem para nós. Há um jardim preparado para você. O Senhor já tem a sua história pronta. Mesmo que você não esteja enxergando isso, eu quero afirmar no seu coração. Aquilo que o Senhor tem para a sua vida já está pronto. E se você ainda não está desfrutando disso, porque ainda não é o tempo disso, mas você está caminhando para isso. O Senhor tem o melhor para a sua vida. Isso custa tempo, sim. Custa a nossa fé. Mas é por isso que a nossa fé precisa ser renovada. E Deus nos dá a oportunidade todos os dias, nos cultos, através das orações. E é por isso que nós precisamos estar conectados com o Espírito Santo, porque senão a gente vai parar. Ninguém alcança nada sozinho. Nós precisamos do nosso Deus. E assim como Gideão venceu aquele exército que ele não tinha chance nenhuma de vencer, eu quero dizer para você que não existe nada que você não possa fazer, porque você serve a um Deus do impossível. Ele é o Deus que te sustenta, o Deus que te levanta, um Deus que te traz a paz, que excede todo entendimento, um Deus que te traz o alívio.
quando você está cansado. Um Deus que te cura quando você está abatido, quando você está ferido. Esse é o Deus que você serve. O Deus da alegria, o Deus do amor, o Deus da paz. Esse é o Deus que você serve. Não limite o que Deus tem para você. Faça com o que você tem. Comece com o que você tem. Mesmo que aos olhos dos homens seja pouco, não importa. Deus tem algo sobre a sua vida e é isso que você precisa entender. O mais importante de todos conta com você. O mais importante de todos, Ele pegou, Deus pensou, eu vou entregar algo para a pessoa tal. Eu vou entregar algo para Jéssica. Deus conta comigo. Não importa o que as pessoas pensam. Eu sei a promessa que está sobre a minha vida. Não importa se eu tenho ou não condições ainda. Não importa se eu tenho ou não tudo que eu preciso ainda. Eu vou fazer com o que eu tenho até eu chegar aonde Deus quer que eu chegue. Mas eu preciso começar. E você precisa começar. Mesmo que você só tenha... Gideão tinha 300 homens. Mas se ele não tivesse obedecido, ele não estaria aqui hoje, sendo contado. Ele não estaria na Bíblia. Ele não faria parte, ele não estaria, a história dele não estaria edificando as nossas vidas hoje. Olha como é importante nós fazermos com o que nós temos. Nós obedecemos aquilo que Deus fala para nós. Gideão tinha 300 homens. O que você tem? O que você tem para começar? O que você tem para continuar? Porque às vezes você já começou. Você começou com menos e talvez agora você parou porque você está com menos ainda. E você não esperava por isso. Porque a nossa ideia é ir e cada dia mais avançar mais. Não diminuir, mas às vezes isso acontece. Às vezes nós começamos com pouco. Aí desfrutamos de algo maior e de repente a gente está numa posição de menos ainda do que quando nós começamos. Mas entenda que isso é um processo de Deus para a sua vida. Assim como foi para Gideão. Gideão começou com pouco, ficou com menos ainda, tinha menos ainda, e foi com o menos ainda que ele venceu. Não despreze o menos ainda de Deus sobre a sua vida, porque aos nossos olhos é pouco, mas aos olhos de Deus é o suficiente, porque Ele é suficiente. O que você tem para começar? Ou o que você tem para continuar? Eu quero te encorajar, assim como o Espírito Santo falou comigo essa semana sobre essa palavra. Eu quero te encorajar a continuar com o que você tem, ou a começar com o que você tem. Deus é o principal da nossa vida. Ele tem que estar em primeiro lugar no nosso coração. Não as pessoas. Não o que as pessoas vão falar. Não o que, mas daí eu vou fazer desse jeito, eu tenho menos que todo mundo. O que vai pensar se vê? Não importa isso. A pessoa mais importante contou com você. Deus contou com você. Isso é suficiente. Amém? Você pode fechar os seus olhos neste momento? O que você tem? O que você tem para começar? Ou então o que você tem para continuar? Isso é pouco aos seus olhos, mas é o suficiente diante dos olhos do Senhor. As estratégias de Deus podem estar parecendo meio malucas aos seus olhos. Mas entenda que o Senhor não faz nada pela metade. O Senhor não faz nada mal feito. Ele é perfeito. E mesmo que você não entenda as estratégias que o Senhor está usando sobre a sua vida, obedeça isso. Porque Ele está com você. E se Ele está com você, você não precisa de mais nada. Porque você já tem tudo. Ele está com você. Ele está na sua casa. Ele está na sua vida. Ele está no seu ministério. Ele é suficiente. Com Ele você pode todas as coisas. Mas peça para que o Espírito Santo renove a sua fé hoje. É de força que você precisa?
é força que Ele tem para você. É paz que você precisa, Ele também pode te entregar paz. É alegria que você precisa, Ele tem alegria também. É força que você precisa, Ele também tem. Ele tem tudo, Ele é tudo. Descansa o seu coração. A sua alma está andando muito abatida, muito preocupada, e isso não vem de Deus. Porque Deus diz que Ele tem pensamentos de paz para a nossa vida. Ele diz que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Se você está vivendo a vontade do Senhor, então por que todo esse desespero? Se a própria palavra diz que é bom, que é perfeito e que é agradável. Existe algo errado aí. Quando a nossa força entra, não tem como o Senhor operar. São as estratégias de Deus. São as palavras de Deus. É a ordem de Deus que nós devemos seguir e obedecer. O Senhor está com você. O Senhor está com você. E você precisa construir a sua vida diante dEle hoje. E se for preciso, repare o altar no seu coração. Mas não se perca no meio do caminho. Deus está com você.